Ora, e parece que já estamos ao vivo. Deixa Boa lá ver. noite. Aí, esqueci de trazer a minha água. Foz. Já cá está, sim senhor. Já está, já. Já está. Agora a ver se Quer dizer, juntam estou a a dizer que nós. está, mas eu não entrei ainda aqui no Face. Estou a ir, estou a caminho. Eu já. Eu estou a dizer já está porque já estou a ver. No Facebook, já sim senhora. Aí já diz estão duas pessoas. Boa noite. Quem é que está aí desse lado? Digam-nos, por favor, estão a ver e a ouvir bem. E de onde é que estão? É para eu No detesto estas Facebook, já sim, legendas. senhora. Aí já diz estão duas. Já despeguei. Isto aparecem umas legendas horrorosas que eu detesto, mas pronto. Hoje acho que ainda estão piores. Mas não sei como é que se desativa, se é possível. Boa noite, boa noite. Quem é que está aí desse lado? Contem-nos lá. Estão a Boa ouvir e a ouvir noite. bem? Para a gente saber? Sejam bem-vindas ou bem-vindos. Já estás a pressupor que são mulheres. É, É o normal, não é? A maior é porcentagem. assim, isso, as Não probabilidades justifica. indicam que se eu apostar nas mulheres eu ganho, portanto. Exato. Boa noite, Ana Alexandra, Odivelas. Portanto, eu só por esta resposta digo que não é a primeira vez, porque ela está a dizer de onde é que está e que hoje não tinha perguntado. A Sandra Atenisa Chagas tem um nome diferente. Fazendas de Almeirim. Já alguma vez esteve a assistir, Sandra? Pelo menos o seu nome é assim fora do lugar. Eu acho que se tivesse visto, não me tinha esquecido. Temos a Solange em Toronto. Boa Espetáculo! noite, Temos Ana, a nossa lá. mamãe aí A nossa também. mamã linda. Não temos micro, diz a Raquel. Isso, agora... Mas estamos a ouvir bem, portanto, da nossa parte. Vocês não podem falar, só podem escrever. Assunção Marcão, boa noite. Também já Boa noite, é daqueles Assunção. nomes que eu já conheço. Telma Mourão. Opa, Boa, então, boa noite, desculpa. Thelma. Ai, a Sabrina de Setúbal. Xana diz: estou a ouvir bem, obrigada, Xana. É tão bom saber de onde é que vocês estão, assim, tanto espalhados pelo país e não só, não é? Temos a Solange em Toronto, portanto, acho que já tivemos, assim, uns sítios diferentes. A Sandra já, Diz que já já esteve, mas assim, não eu não comentou. comentei. Eu sabia, se já tivesse visto este nome aqui, já tinha Marisa Valpassos, Raquel Costa Santiago Cacém. Hoje ainda não vi aqui nenhuma das minhas vizinhas, que eu estou aqui em Sintra e às vezes aparecem ali aqui Rio de Moro, Cacém, estas zonas. Sintra até São Meio Martins. Mas eu Santiago. estou aqui em Moscavide. Não Exato. aparece nem vizinhos, nem senhores para me acompanhar aqui na conversa. Ou não se manifestam, pronto. Também Ou pode não se ser. manifestam, acredito que também possa ser isso, sim, senhor. Miranda do Douro. Cendi, não sei se é assim que se lê. Que isto, às vezes a acentuação faz toda a diferença. E eu, Miranda do Douro, sei, obviamente, mas assim nunca tinha ouvido. Tão bom. E quem é que está aqui que é pela a primeira vez? Contem-nos lá. Porque já vi aqui muitos nomes repetidos. A Sandra diz que já tinha cá estado sem comentar, portanto não conta como primeira vez. Quem é que está que nunca assistiu a uma live nossa, que não está ainda, não viu ainda nenhuma assim das nossas, do conteúdo que a gente tem na nossa página? Contem-nos lá. Marta, primeira vez. Bem-vinda, Marta. Bem-vinda, boa noite. A Luísa disse também a primeira vez. Como é que vocês chegaram até nós? Uh, Viram alguma coisa? Nossa página? A Alexandrina também diz que é a primeira vez. Epá, hoje temos aqui várias. Sim. Ah, Lourenço, eu este nome E não me é curioso como estranho. chegaram, se foi cidade, se foi alguma indicação de amigos. Olha, alguém tem um nome curioso como eu. Temos uma Elisa Mosquito. Nunca tinha ouvido ninguém com este nome tão giro. Mariazinha. Eu hoje respondi a um mail de uma Mariazinha que é avó. Terá sido a mesma? Contou a história assim do neto numa situação bem complicada. A Saia Sandra, o nome. Ok, boa. A Raquel está com o Helder. Boa noite, Helder. Fixe. E é a primeira vez. Cláudia também é a primeira vez. A Luísa viu um anúncio quando viu uma notícia na selfie, boa. A Luísa Mosquito. E sim, se foi tão gozada quanto eu com o caracol, sofremos um bocado.
Bullying na escola. Muito bom. Oh, Evandro, se calhar vamos ter que fazer aqui uma breve apresentação, já que temos aqui tantas mamãs novas, não achas? Ficava Primeiras bem. senhoras, força. Primeiras senhoras, és um cavalheiro como sempre, muito obrigada. Ora, então vou tentar resumir que a Mariazinha confirma que foi ele mesma. Muito bem, isso também é que lá está, aqueles nomes mais fora do vulgar. A Aveiro e gosto de vos ouvir. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, Susana. Hoje não vamos falar de birras, Alexandrina, que isto senão nós já tivemos algumas lives e temos conteúdo na nossa página, sugiro que veja. Em relação aos gritos das crianças, isso posso lhe dizer já que tem a ver connosco. Quando nós gritamos muito em casa, eles também repetem. Portanto, temos a jornada chega de gritos que tem a ver connosco, muito, que não sei se... Olá, Fátima, também. Podemos O deixar assunto de aqui hoje algo... pode ajudar nisso também, mas não é assim. Não é propriamente, sim, não é aqui muito. Epá, temos muito. Bom, então vamos lá ver. Se eu consigo assim abreviar, porque eu sou tagarela. Vocês vão perceber que eu falo muito mais do que o Evandro, que me conhecia Eu até sou aqui monossilábico, no meio. Não tanto, mas sim. Olha, outra das nossas irmãs, Helena, boa noite, da Boa noite, comunidade. Helena. Ora, eu tenho quase 50 anos, estou com quase meio século. E só lido muito bem com isso porque não pareço, não é? Digam lá, não pareço ter, foi não? Deve ser do caracol, da vizinha que amava. Passa devagar. Lá estou eu a fazer bullying com a Sandra, desculpa. Eu tenho 2 filhos, um já com 24 anos, e depois tenho a minha Joana com 13. Isso com o meu filho, as coisas correram bem, tranquilas. Eu senti-me assim uma boa mãe, claro que tínhamos problemas, mas nada de especial. Ele era um miúdo muito responsável, um ótimo aluno. Portanto, aquelas coisas que eu sentia mesmo bem, aquela questão de ir a uma reunião de escola, por exemplo, da professora, e ficarem lá os pais para o final, com os problemas, e eu vinha-me embora porque não havia nada a comentar, bem comportado, tudo. Com ela, não. Pronto. Ela veio para me abanar de alta a baixo, pôr aqui tudo a mexer, para me questionar o que é que eu estava a fazer, se afinal eu não era assim tão boa mãe quanto eu achava. Eu acho que ser mãe nunca é fácil, mas quando as crianças são tranquilas, é bem mais simples. Mas também há o reverso da medalha, mas não vamos entrar por aí agora. Mas trabalhei durante 27 anos no banco, deixei o banco agora em dezembro de 2020 para me dedicar a 100% a este projeto. Estou felicíssima porque eu vinha de artes, cresci sem nenhuma autoestima, sem nenhuma autoconfiança, portanto eu achava que não tinha jeito para nada mesmo, e fui lá parar, era um bom ordenado, um bom horário supostamente, pelo menos no papel, estatuto, aquele trabalho para o resto da vida, não é? Parece tudo muito bonito no papel, mas a verdade é que não tinha nada a ver comigo. E eu nunca me senti realizada ali. Passei, assim, fases bastante complicadas. Estive muito perto de uma depressão, aquela sensação, eu odeio trabalhar, mas tenho que ir, não tenho outra solução. Passei, assim, momentos complicados. A questão é que, de facto, quando a minha Joana nasceu e desde muito cedo se percebeu que ela, aqueles feitiozinhos assim especiais, teimosa, as coisas tinham que ser como ela queria, muito agarrada a mim. Normalmente as meninas são mais pais, a Joana sempre foi comigo, mãe. Não, nem jantar eu conseguia fazer sozinha, não brincava sozinha. E eu não sabia lidar com ela. Portanto, eu gritei muitas palmadas, chamadas palmadas pedagógicas, que eu achava que fazia falta, que era preciso naquele momento certo. Disse isto tantas vezes. O problema maior foi ainda quando eu me separei do pai dela. Ela tinha apenas 4 anos e então aí passei a ser só eu mesma. E chegava muitas vezes a casa e dizia: filha, vá lá, a mãe hoje está tão cansada, dói-me a cabeça, tenta brincar um bocadinho, mais calma. Não se pede isto a uma criança. Portanto, as coisas estavam complicadas. Eu comecei primeiro a trabalhar em mim, o que é que eu podia fazer para estar melhor com a minha filha, que eu sentia que ela precisava de uma mãe mais tranquila, que a conseguisse acompanhar aquela alegria, porque a minha filha sempre foi felicidade em pessoa. Ela se chateava 2 minutos depois já estava tudo bem. E eu sentia que precisava de acompanhar este ritmo todo. E comecei a cuidar muito de mim, a procurar ajuda, fiz terapia, depois cheguei ao coaching e realmente acabou por ser aquilo que me ajudou mais em termos de velocidade, é muito mais rápido, virado para a ação, o coaching emocional. Peço desculpa. E encantei-me tanto que hoje eu própria sou coach emocional e ajudo outras mulheres a fazer este trabalho. Recuando um bocadinho então,
Depois havia aquela questão de as coisas melhoraram, quando eu melhorei a Joana notou-se bastante diferença, mas ainda assim continuavam os castigos, continuava o temperamento forte e eu sentia muita necessidade de conseguir criar uma conexão com ela forte antes de ela chegar àquela idade que eu tinha muito medo da adolescência, da pré-adolescência. Colegas minhas com meninas ali um bocadinho mais velhas que eu via que estavam a chegar ali por volta dos 11 anos e tinham imensas dificuldades, as minhas colegas queixavam-se imenso e assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E, entretanto, o Evandro, nós conhecemos, passámos muito tempo sem nos vermos, depois reencontramos e acabamos por 2019 de nos aproximar então um pouco mais e ele introduziu-me, não foi bem, eu já tinha ouvido falar de educação positiva, mas eu acreditava que era tudo permissividade, porque se nós não castigamos os filhos, como é que eles vão saber o que é que está errado, não é? Portanto, isto não faz sentido. E então eu resisti muito. Felizmente, ele mostrou-me que isso não é verdade, ajudou-me imenso a conseguir, então, a ter ferramentas para lidar com a Joana, a falar com ela de outra forma, exatamente, podes, vai, umas palmadinhas. E comecei a ter resultados. E ao ponto de me apaixonar tanto o Evandro depois podes complementar, ele convidou-me para este projeto por causa da minha a tal parte emocional, a inteligência, a especialização que eu fiz em inteligência emocional, portanto, complementar este lado que ele já trazia de educação positiva, mas eu apaixonei-me tanto que eu própria já fiz formações e também já estou muito por dentro. Começo a estar, que isto é tudo muito recente, este projeto tem 1 ano, portanto, mas fascinou-me. E aquela vontade de querer partilhar com todos os pais que estiverem disponíveis para ouvir. Eu tive resultados em casa, comigo, com a minha filha. Portanto, se eu consegui, todos vocês conseguem, garanto. E pronto, sim, o mais resumido que eu consegui. Evandro. Tá bem. Eu tenho 5 filhos e pronto. Bom, eu sou pai de 5 filhos, 4 meninas e um rapaz. Convém dizer que tem muitas mulheres em casa. Embora nunca estivemos todos juntos muito tempo, né? Aliás, os 5 todos nunca estivemos. Tem as 2 brazucas, sendo que uma delas vive cá em Portugal já também comigo. Já não está comigo também, mas está cá e estamos próximos. Já é adulta também. É adulta também. Depois tem os 3 pequenos, os 3 tuguinhas. E o meu problema começou por perceber que eu tinha bons resultados com os meus alunos, aplicava muita coisa da educação positiva, sem por intuição, porque não tinha me aprofundado no assunto. E tinha bons resultados, pronto, os meus alunos correm bem, não há nada de castigos, não nada disso. Não, que eras professor, mas pronto, já está subentendido. Não era preciso na sala de aula, e até hoje não é. Faço o que eu gosto, ao contrário da minha querida Sandra. Tem muita gente conhecida aqui, Ana Luísa, Palmira. Então, o pessoal pode ser testemunha outra das nossas mamães. E então lá está, tinha bons resultados, crio grande conexão com os meus alunos, também pela música, né? Porque eu sou músico profissional e professor. Consigo usar a música como ferramenta e criar boa conexão, mas em casa a história era diferente. Chegava em casa cansado de trabalhar com os filhos dos outros e fazer o melhor que eu sabia, mas chegava em casa não tinha, por vezes, embora os meus filhos sejam os queridos, não chegava assim ao nível da Joana, que também é uma querida, mas tinha mas o feitio é especial. A sua aceleração toda. Eu não tinha paciência para os meus filhos, não tinha mesmo, e até muitas vezes arrumava muitos concertos à noite para não estar em casa. E isso me fazia sentir mal também, quer dizer, não estava bem em casa, não estava bem fora de casa. Portanto, fui à procura de resposta, não é? E encontrei a resposta também no coaching e sobretudo quando eu comecei a trabalhar em desenvolvimento pessoal, mas a parte emocional, então foi profunda. Eu já ajudava alguns pais, alguns colegas, com estratégias e tudo, e percebi que faltava, tinha esse projeto na gaveta há algum tempo, comecei também a trabalhar mais a educação positiva, que tem a ver com o parental, sobretudo depois da separação, que foi forte também. Pronto. Foi uma fase muito complicada, menos paciência para as crianças, e comecei mesmo a investir nisso. E percebi, querendo ajudar os pais, querendo ajudar as crianças, o meu foco sempre foi as crianças, atenção. Mas eu chego mais crianças de uma forma mais
mais consistente através dos pais dos meus colegas professores. Portanto, o meu foco é sempre a criança. Não levem a mal isso, tá bem? Mas e o que aconteceu é que faltava realmente o que me ajudou a fazer a grande mudança, que me ajudou a ficar com uma mudança consistente e duradoura, que foi trabalhar a parte emocional. Foi nesse sentido que eu convidei a Sandra para entrar nesse projeto que eu tinha na gaveta. Ou seja, fazia parte toda a parte de consciente, né, trabalhar as ferramentas, como aplicar, como se comunicar com a criança, como perceber o que sentir, mas depois trabalhar isso aqui a fundo, o sentimento, foi a Sandra que introduziu isso, e as mudanças são consistentes, são fortes, são boas. E pronto, olha, não quer dizer que não tenha problema também, atenção. Ai, nem nunca A vão questão, desaparecer, não é? Também. não, nunca vão, porque as crianças estão em constante mudança, nós também. A questão é que a frequência deixa de ser uma norma para ser a coisa pontual. Vai acontecer, e quando acontece, estamos preparados, conseguimos Conseguimos regular lidar a com nossa isso de outra emoção forma. e trabalhar em vez de reagir, agimos. Esse é o ponto fulcral aqui na questão. E foi por isso, pronto, é a minha paixão pela educação, e eu consigo aliar as minhas duas paixões, música e educação, na, num palco, num só palco, que é a escola, que é em casa com os meus filhos, que é ajudando as mães da nossa comunidade agora com esse projeto, né? Quando a Sandra fala as nossas mães, ela está a se referir às mamães que fazem parte a primeira turma do nosso projeto, a Da comunidade Super comunidade Pais, Super Paz, exatamente. onde temos a Olha, eu não sei se metodologia. está aqui alguém que eu não conheço. Quem é a Dona Sandra? Está aqui a Palma. Dona Sandra? Eu sei que tenho quase 50 anos, mas Dona fica. É da Palmeirinha. Não sei se você se lembra que eu Lembro-me fazia perfeitamente. aqueles vídeos com a professora Drizella. Entrevistava a Lembro. professora Drizella, e a Palmira, A a dona Dona Palmira que Sandra que está me cá, chocou. era a famosa auxiliar que aparecia nos vídeos da professora Drizella. Beijinhos para si, Palmirinha, que Beijinhos, saudade pessoal, beijinhos. Liz. Tiro Dona, por favor, está bem? Que isto é assim muito formalismo. E nós gostamos assim das coisas descontraídas. Isto para nós, vocês fazem parte da nossa família e não nos levem a mal, mas aqui as nossas mamães da comunidade são assim, estão aqui no nosso coraçãozinho mesmo, e têm um lugar muito especial porque elas acreditaram em nós, elas entraram para este projeto sem nunca antes ter alguém entrado e saber se ia resultar, acreditaram em nós, e isso vão ter sempre um lugar muito especial, e temos aqui várias, nós agradecemos mesmo muito. Bom, Ora, posto vamos isto, entrar vamos no ao nosso assunto? conteúdo, não é? Eu acho que sim, que temos aqui Sim, 45 pessoas, fantástico, esta hora. Muito obrigada por vocês estarem desse lado, para se mesmo, muito disponibilizarem para nos obrigado. ouvir, mesmo. Queres avançar? É que queres que eu Sim. avance? Avança. Eu ia pedir assim uns reaçõezitas aí, corações e likezitos, que é para carregar a bateria. Exatamente, Sim, exatamente. Bom, avança eu se lá com o calhar assunto. avançava com uma pergunta que eu estou aqui um bocado chocada com as legendas. Eu não sei se sou eu hoje. Isto acho que está mesmo muito mal. Vocês estão a ver com legendas ou sem legendas? Eu tenho aqui o Facebook e parece que cada palavrão, que isto até me assusta. Mas Agora a não minha está a pergunta. aparecer com legendas, deixou de Agora aparecer deixou, legendas. deixou, parece que sim. Vocês já ouviram falar em valores? Quem é que aqui tem uma ideia do que é valores? Aqueles valores pessoais? Sabem-nos dizer? Têm alguma ideia? Já pensaram em quais são os vossos Sim. valores? Eu acho que Consegues já dizer os temos seus isso. valores, 5 valores assim de seguida, os seus principais, Eu? assim, sim. Eu Não, consigo. os nossos Perguntar pais, às tu pessoas. consegues, eu Mas posso sei. dar um exemplo. Posso dar um exemplo. Eu tenho os meus, tenho no topo a justiça e respeito, tenho liberdade, criatividade e agora sim, está-me a faltar integridade. E aqui uma coisa que às vezes algumas pessoas questionam, que a questão do amor e da família, isso para mim faz tanto parte que eu não sinto que seja, mas pronto, isto depois, atenção, cada pessoa é como cada qual e não há certos nem errados. Fátima, valores igual a dogmas pessoais imutáveis. Não, não são imutáveis. Não são Essa imutáveis. parte não está certa, não. São dogmas pessoais, mas não são imutáveis, não. É isso. A Cláudia diz a verdade. Eu ainda agora tive de aplicar uma consequência com o meu Gabriel, o que não foi fácil, mas já há muito que não aplicava graças à comunidade. Tão bom.
Isso é sinal, aquelas coisas que estão a melhorar, que cada vez se torna menos necessário aplicar estas ferramentas, não é? Uhum. E as legendas de facto voltaram a aparecer. Mas pronto, a Anabela diz que não fazem sentido. Se eu alguma vez entender como é que isto se tira, eu acho que tiraria. Vá, vamos lá, continuando aqui, não temos Continua passado uma tu. hora. Exatamente. Dá lá o teu seguimento. Já dei aqui alguns exemplos, não sei se queres pegar nisso, o que é que... Bom, o que são valores? Valores é o nosso sistema de crenças. Na verdade, eu gosto de falo sistema de crenças, as pessoas, pode ser que não percebam. Costumo dizer que costumo dizer não, os valores funcionam, é o que nos faz tomar as decisões, conscientemente ou não. Ou não. Exatamente. Portanto, todas as decisões, todas as escolhas que fazemos, tudo que nós decidimos está baseado nos nossos valores. Temos consciência ou não disso? E os valores como surgem? Surgem com os nossos pais, com o meio em que vivemos, cultural, com a religião, na escola. Nós estamos sempre e onde nós aprendemos, onde vamos criando isso é na infância, não é? Porque Sim, sim. nós não temos essa consciência, vamos levando toda a gente com as suas crenças, com as suas ideias, vão introduzindo esses valores, vão nos programando, não é? A verdade é essa. Quando somos pais, nos tornamos programadores da mente dos nossos filhos. Somos os principais programadores dos nossos filhos. Mesmo. E, e depois, claro, tem toda a influência à volta das outras pessoas, não só dos pais. Portanto, e isso que vai ficando aqui as nossas crenças pessoais, como, por exemplo, a questão do dinheiro. É uma programação, né? Quando a gente ouve muito, dinheiro é mal. Só está a criar aqui crenças em nós acerca do dinheiro, que nós nem temos consciência que influencia as nossas decisões acerca disso. Sem E dúvida. claro, isso entra aqui os valores também. Vamos, se quiser continuar também mais um bocadinho. Eu ia falar aqui um pouco também na questão das experiências, porque, por exemplo, eu percebi-me de que, para mim, o respeito e a justiça são aqueles valores também chamados de dor. Porquê? Porque quando alguém é injusto comigo, quando alguém me falta ao respeito, eu reajo e então a parte da justiça dói mesmo. Portanto, isto tem mais a ver propriamente com experiências, que de alguma forma eu em criança, mesmo que inconscientemente eu senti algumas situações como injustas e então aquilo ficou marcado e reage de uma forma mais intensa. Curiosamente, apesar de eu já ter feito várias vezes exercícios sobre valores, eu só muito recentemente é que consegui finalmente fazer um que me levou a compreender que a justiça estava acima do respeito. E posso muito rapidamente falar como é que nós, e já vamos falar um pouco mais disso, nós precisamos perceber não só quais são os nossos valores, mas quais a hierarquia, qual é que é a ordem deles. E fizeram uma pergunta que eu, ok, já entendi qual é que está à frente, que é se eu visse uma situação, um amigo, uma pessoa importante para mim a sofrer de uma injustiça, será que eu iria faltar ao respeito a quem tivesse a fazer essa situação, a sujeitar essa pessoa a isso? Eu sim, até porque eu sou aquele chamado mau feitio, já estou muito melhor também, mas uma situação dessas eu tenho plena consciência que teria que me refriar, mas se calhar ia faltar ao respeito. Ora, logo aí, a justiça está por cima do respeito. É estas coisas, mas não queria Sim, também entrar aqui muito por aí antes de... claro, claro. que a gente já lá quer É, ajudar-vos um pouco também a sim, como sim. É perceber que eu isto. queria trazer aqui o que isso tem a ver com a educação dos nossos filhos, não é? E agora vamos lá pensar assim, se eu tenho o meu sistema de valores, as minhas crenças, da forma como eu fui educado, da forma no meio, influenciado pelo meio que vivi, pela religião, como disse, pela cultura, por tudo. A minha companheira também traz as crenças delas, traz toda essa bagagem, né? Essas bagagem de crenças, os próprios valores. Temos um filho. E depois, se nós não temos consciência, isso senti muito, muito nas duas relações que a gente separei 2 vezes, 2 pancadas, que eu dei e que levei, digamos assim, foram duras dores que fizeram progredir bastante enquanto ser humano. Mas a questão, consigo ver perfeitamente o choque de crenças e valores aqui, porque se nós não temos essa consciência, se não temos consciência, não vamos alinhar, então entramos aqui em conflito, ou cedemos e ficamos em conflito conosco,
ou tentamos Exatamente. impor os nossos valores, as nossas crenças à outra parte. Portanto, começamos a separar. E isso, claro que vai gerar. Agora, imagina duas pessoas do lados opostos, ou se não está alinhado, né? A querer impor os valores que acreditam na educação dos filhos. Até porque muitas vezes nós queremos exatamente a mesma coisa, mas daí nós pomos o título, não é? Queremos a mesma coisa, mas por caminhos diferentes. Só que a ordem dos nossos valores é diferente e então nós achamos que o caminho para chegar a isso é diferente. E é Sim. aí que está a causa de muitos conflitos, casais. Então, E separações. aquela avó, a mãe com a avó, aqueles não sei Lindo, esse quando a exemplo é criança fantástico. quando a criança passa o dia em casa da avó e os pais estão em casa, se calhar um bocadinho até mais para autoritários, depois vai à avó e a avó estraga. Porquê? Porque se calhar para os pais o respeito, a obediência são valores que estão cá no topo e para a avó está a felicidade, a harmonia, a brincadeira. Ora, os dois querem a mesma coisa, o melhor da criança, mas têm visões completamente diferentes. E depois E é acontece isto que, que causa tantos conflitos. sim, acho que já nesse exemplo que deu, é muito comum, tipo, haver aquele atrito que os pais, a mãe, ou com a sogra, ou mesmo com a mãe, com a avó, não é? Exatamente. Tipo, é, que, que a avó mesmo a ajudar não está a agradar, Já está a estragar. a estragar, porque não cumpre expectativas, não vai de encontro aos valores que a mãe tinha, que supostamente que idealiza para a educação dos Que filhos. tem, não tinha, tem. Tem, exatamente. Portanto, há esse conflito e depois acontece aquela. A avó não tem, está a ajudar, mas não tem a expectativa. Mas é o que disse, no fundo estão todos empenhados com a mesma coisa, né? Mas, portanto, os valores fazem. Eu dei tanto ênfase nisso no nosso programa, porque. E até ainda não contei as mães, vou falar depois, vamos ter aqui um extra sobre isso para ajudá-las a encontrar os valores e deixar É esse isso também assunto já resolvido. agora a falar que a forma como explicámos não terá sido eventualmente das melhores e então também já estamos a reestruturar isso para que na próxima turma as coisas já estejam mais Fique claras. mais claro, Exatamente. mais prática, mais. E a questão é mesmo Exatamente. essa, os valores. Não sei se vocês se identificam com isso, comentem, por favor, se faz sentido para vocês estamos a dizer, se sentem que mesmo Choques de estando, valores. que mesmo fazendo, mentalmente fazendo tudo bem, que aqui dentro a coisa, aquele ruído que não tá tudo bem, mas não tá, né? E nem, pronto, nós falamos aqui, mas eu também posso dar o exemplo do meu trabalho. Como é que que também, por exemplo, outro que eu falei, a criatividade, a liberdade, também estão muito alto na minha hierarquia, e eu estava num sítio onde não tinha criatividade, não tinha liberdade, onde o respeito e a justiça eram muitas vezes pisados, pezinhados mesmo. Eu tive discussões tremendas com a minha chefe por causa disso porque ela tinha comentários altamente injustos, a acusar de coisas que eu jamais faria. E aquilo feria-me de uma maneira. E temos, por acaso, lembrei-me, estávamos a preparar esta reunião e até era para, não sei se ela tinha interesse, não sei se estará por aí, mas nós tivemos recentemente uma live de finanças com a Sílvia e ela trabalhava nas finanças, adorava o que fazia, mas depois mudou fez formações, subiu, foi promovida para inspetora das finanças. E apesar de gostar, aquilo seria tanto os valores dela, quando ela tinha que apresentar relatórios que sabia que ia muitas vezes levar ao encerramento de empresas, a pessoas ficarem desempregadas e que feria tanto os valores dela que ela adoeceu. Ela começou a ficar fisicamente doente. Portanto, isto é o impacto que nós não temos consciência dos valores da nossa vida. Quando nós estamos muito tempo a ferir os nossos valores, isto pode provocar dores, Manifesta pode assim provocar nesse físico. fisicamente doenças. Portanto, é muito importante mesmo. Sim. Olha, eu também aconteceu comigo, os meus num trabalho que eu tive, tá até colega aqui, a Ana Luísa está cá também, era colega nas AEX, tinha essa questão, eu acabei, estava muitos anos a trabalhar naquilo, eu adoro o que faço, mesmo, é paixão, mas eu auto-sabotei-me, sem ter consciência disso, eu auto-sabotei-me até me despacharem do trabalho, que ganhava muito bem, fazia bem, gostava, mas por quê? Porque estava em constante conflito com a chefia, porque
eu não percebia que ela estava a ferir para mim o respeito, que é muito alto nos meus valores, a liberdade também, e também a justiça, e as atitudes da chefia feriam muito o senso de justiça, de liberdade, sobretudo de respeito com as pessoas, com colegas, mesmo com o projeto em si. Isso eu sinto claramente, tenho noção que acabei por auto-sabotar-me a criar situações necessárias que depois resultou na minha saída desse projeto. Portanto, é poderoso, e se trabalharmos e investirmos em perceber isso, melhora muita coisa. Sim. Vamos começar. Não mudamos as pessoas, atenção, mas começamos a também olhar para as pessoas de outra maneira. Por que que o nosso companheiro, por que que nossa a avó, o pai, a mãe tem aquele tipo de comportamento, agem daquela maneira? Exatamente. Isso ajuda-nos também de certa forma, ir de encontro deles, e eles vão responder de uma forma positiva. E a mesma coisa com os nossos filhos. Se percebemos os valores, o que está ali forte, começa a se destacar nos valores dos nossos filhos, e formos de encontro a isso, ele vai responder de forma positiva, diminuindo muito, muito mesmo os tais maus comportamentos, porque eles vão ser atendidos na necessidade deles. Exatamente. A Concorda com questão é isso, essa. Sandra? É a questão de entendermos a nossa maneira de perceber. Outro exemplo, aqui na questão das mães. Quantas mães, e aqui eu posso me incluir, quando ficam em casa sozinhos os primeiros meses, quando a criança nasce, e depois estão desejosas de voltar ao trabalho. Eu detestava o trabalho e isso foi uma coisa que me fez sentir extremamente culpada. Já não me lembrava disto há muito tempo e agora, a trabalhar nos valores, lembrei-me. Tantas mães que desejavam poder ficar em casa e eu estava em casa e eu já não conseguia, porque o ficar em casa para mim não preenchia também. Eu precisava daquela questão de ter o cérebro a trabalhar, precisava, nem sei muito bem qual é o valor aqui a encaixar, mas tudo isto acaba por ter a questão dos valores por trás. Portanto, estas coisas, quando nós não nos sentimos bem, é muito importante perceber o que é que fazer a lista, a análise de porquê, quais são os nossos valores mais importantes. Outro exemplo, uma mãe que tem valores, o sucesso no trabalho e a família, e a criança vai ter uma apresentação na escola, a mãe está toda, programou-se toda para ir, e de repente, à última da hora, é agendada uma reunião extremamente importante, onde poderá até vir consequências na sua promoção. O que é que a mãe faz? Qual é o conflito que aqui vem, que fica? Aqui não é preciso, não temos a capacidade de não acusar os outros, não julgar, porque nós somos todos diferentes, e aqui entra a nossa questão realmente da hierarquia dos valores. Ela vai decidir consoante aquilo que for mais importante para ela, que se calhar poderá pensar que a promoção, se perder esta oportunidade, não sabe quantos anos vai passar, e o filho se calhar vai ter outra apresentação. Para outra mãe isto é impensável. Isto tem aqui muito a ver com os valores. E isto pode chocar muita gente, mas nós temos que compreender que somos todos diferentes e que não há certos nem errados. Ora, é realmente importante percebermos como é Sim, que nós funcionamos, depois ajuda a compreender como é que os outros funcionam. é verdade. E a questão, isso também, daquela questão o sucesso para mim é diferente do sucesso, do que Exatamente. significa sucesso para ti, mas tem a ver justamente com nossos valores, com a hierarquia A dos nossa valores. experiência, e E, isso não é os valores. Aqui o mesmo valor pode ter significados diferentes para exatamente, para duas uma pessoas. pessoa. Exatamente. E curioso, agora eu vou ser chato, voltando ao assunto da escola, e mesmo nós pais, e a educação tradicional, todas na escola é o exemplo clássico, né? Parece que toda a gente tem que aprender da mesma maneira, do mesmo ritmo, e estamos completamente ao lado do respeito, do valor de trabalhar esse tipo de questão com as De crianças. identificar a individualidade das Sim. crianças, sim, E numa conversa formal, se estivermos atentos, dá para perceber perfeitamente o que move aquela pessoa, o que é importante para ela. Temos é que ter consciência e estar atentos a isso. Se conseguimos perceber os nossos filhos, os nossos companheiros, num trabalho, o que move aquelas pessoas, aquela empresa, quais são os valores reais delas, do chefe. Portanto, é muito interessante. Depois é um mundo incrível, né? Tipo, é fascinante. exatamente. Aqui há nas escolas muitos valores que constam nos documentos estratégicos, não correspondem aos valores praticados, e é muito menos com os valores desejados pelos professores. Sim. Claramente. Infelizmente, pois também a teoria é uma coisa e a prática é outra. Mas é nós percebermos e tentarmos A isto. verdade é que consta nos documentos, mas não há nenhum
formação nesse sentido, não há também um interesse prático em trabalhar exato esses valores, em alinhar os valores, em trabalhar a parte emocional também que causa, sobretudo na infância, causa aqueles eventos de justiça que criam as crenças e vamos criando crenças e valores. E predominam as incoerências. Exatamente. Infelizmente é isso. Tal qual. É claro que se nós tivermos dinheiro para podermos pôr os nossos filhos numa escola privada, poderemos ir à procura de uma escola que de facto vá ao encontro dos nossos valores, porque de certeza que existem cada vez mais métodos diferentes e escolas já no privado com esta questão dos valores e da inteligência emocional e tudo isso. Mas claro, não é? Não está ao alcance de qualquer um. Mas não podemos mudar as escolas, isso faz parte dos nossos desejos, de um dia fazermos parte aí de um grupo de trabalho que consiga ajudar que Portugal venha a ter um sistema de ensino completamente diferente. Isto somos nós a sonhar e afinal, se eu conseguir deixar um emprego de 27 anos é porque tenho uma capacidade de sonhar bastante grande, não é? Por isso muitos me chamam malucos, imensos me chamaram malucos quando eu deixei o banco. E está tudo bem, o mundo acho que precisa de malucos também, portanto, olha, eu aqui faz parte, mas pronto, é um sonho, quem sabe conseguimos realizá-lo. Agora, se calhar passarmos aqui a tentar um bocadinho à prática, o que é que achas, Ivana? Sim. Não estamos provavelmente numa os valores aula, e hierarquizá-los, não é? Eu até se queria dizer uma das características da PNL, Programação Neurolinguística, que diz que todo comportamento tem uma intenção positiva. É um fato. Quando nós temos determinado comportamento que está baseado nos nossos valores, não quer dizer que sejam pessoas más ou que sejamos errados. Estamos a ser fiel ao que vem cá dentro, da nossa essência. E a intenção é sempre positiva. O resultado pode não ser positivo, mas a intenção é positiva. Muita gente diz, né, de boas intenções o inferno está cheio. Mas o fato é que, se nós olharmos assim, temos essa visão que todo comportamento tem uma intenção positiva, mas é baseado na experiência de cada pessoa, nos seus valores, deixamos isso começar a julgar para começar a entender e como fazer diferente. Exatamente. E eu aqui veio à ideia um exercício que uma pessoa com quem eu trabalhei, fui voluntária do que o Rafael conhece, que o Evandro conhece, que é o Rafael Nassif, e que é muito, que eu acho que tem aqui a ver, que questão de pensar, toda a gente todos os comportamentos têm intenção positiva, e aquelas pessoas que matam e que fazem isto e que fazem aquilo. Sim, até essas. E aqui eu dou-vos aqui um exemplo. Imaginando que vocês estão com os vossos filhos num sítio qualquer, sei lá, foram ao cinema, felizmente nós moramos num país muito pacífico, mas imaginando que estávamos nos Estados Unidos, onde infelizmente estas coisas acontecem com mais frequência do que seria suposto, entram uns homens por ali dentro com armas e põem em risco a vossa vida, a dos vossos filhos e de outras pessoas que estão convosco. E vocês, no meio de alguma coisa, têm chega-vos uma arma à mão. Vocês, será que aqui alguém era capaz diz claramente, não, eu jamais mataria alguém se a vossa vida, a vida dos vossos filhos dependesse disso? Portanto, aqui a questão depende sempre de todas as situações e, mais uma vez, os nossos valores ali, de repente, a família disparava para o primeiro valor de todos, de sobrevivência, não é? Portanto, todo o comportamento tem uma razão, uma intenção positiva por trás. Muitas pessoas que cometem essas loucuras são pessoas que não estão bem longe com elas próprias, algumas mentalmente, e se calhar tiram aquele prazer, de alguma forma, há uma intenção positiva, sempre. Mas pronto, não vamos entrar por aí. Não. Vamos deixar esta situação de extremo. A Helena diz que não tinha dúvidas que disparava, eu também não. É que é isso mesmo. Em determinadas situações, todos nós somos capazes de... Depende só da situação em si. Mais nada. Queres continuar, Evandro? Vamos. Então, olha, se quiser avançar com como podemos identificar os valores, depois eu faço a hierarquização. Dou a dica da hierarquização.
Aqui a identificação, eu acho que acima de tudo é procurar, no Google há uma lista, é só pesquisar a lista de valores humanos e há imensos. Temos a questão da honestidade, do sucesso, do dinheiro, do amor, da família, até pode ser sexo. Fala que esta não é live para crianças menores, senão aquele banido. Mas há uma enormidade, brincadeira, alegria, a gargalhada, tudo isto podem ser considerados valores. Portanto, façam-se, se for mais difícil, depois aquelas coisas, segurança, honestidade, respeito, nós ficamos, todos nós queremos isso para a nossa relação, para os nossos filhos. É verdade. Mas aqui vem a tal questão da ordem, que ainda é essencial descobrir, fazer ali uma lista no máximo de 10, para depois, porque há alguns que são muito parecidos, pode-se pensar, sei lá, em honestidade e integridade, se calhar estão ali muito parecidos, se tivermos uma lista muito grande, tentar diminuir nestes que se podem sobrepor um pouco, e depois não vamos... Cada palavra tem um significado que é nosso, não tem que corresponder Para cada um. exatamente ao das outras pessoas. Portanto, é aquilo que significa para nós, isso é o mais importante. E fazer ali uma lista, tentar Sim. que não passe dos 10, ali entre os 5 e os 10 mesmo, para percebermos quais são as coisas que são mais importantes Sim. para nós. Depois, Nesse então, sentido, passar à sentido, hierarquia. sim. Não, mas é só aqui acrescentar uma coisa. Nesse sentido, depois que identificarmos esses valores, fizermos essa tal lista, para termos assim uma certa forma, uma certa confirmação se é aquilo mesmo, é recordar momentos da nossa vida em que tomamos decisões e perceber se a nossa decisão teve a ver com aqueles valores que identificamos. Exatamente. Pronto. Para hierarquizar, depois de feita a lista, 10 ou 5, começa a comparar os valores. Por exemplo, se eu tenho lá na lista, vamos dizer que eu tenho honestidade, tenho saúde, tenho justiça. Não é? Depois eu começo a comparar. Se eu tenho uma situação, eu tenho justiça e não tenho saúde, não é? Depois eu pergunto se tenho saúde ou não tenho justiça. Qual que é mais Exato. importante para mim? Será a saúde ou será a justiça? Se eu vou ter a justiça e não tenho saúde, será que eu vou preferir a justiça em vez da saúde? Ou vou preferir a saúde em vez da justiça? E começo a fazer essas comparações. Depois, justiça, tinha dito honestidade. Numa situação tenho justiça, mas não tenho respeito. Ou tenho respeito e não tenho justiça. Qual que será mais importante? Será que é ter justiça e não ter respeito? Ou será que é ter respeito e não ter justiça? Depois vai fazendo a pontuação até que vai chegar um número. Quando houver empate, vamos procurar maneiras de desempatar, né? Fazer de Já novo a comparação. situações, tentar imaginar Situações diferentes. situações de Podemos, trabalho, por exemplo. exatamente como se essa situação que descrevesse do cinema, por exemplo, aqui pode haver um desempate aqui. Ó. Claramente, família, portanto, não sei se ficou claro, parece ser complicado, mas é mesmo uma Não, conversão. é verdade. E é A um Alda diz bocado. que nas escolas ou empresas de valores devem adotar os mesmos conceitos, porque senão é uma grande confusão e ninguém se entende. É claro, estamos aqui a falar para pessoas e não para escolas, para instituições, não é, Alda? Porque sim, para uma empresa. Aliás, até pode haver cada pessoa, mas depois tem que haver, tal como nós a seguir já vamos, aquela questão de chegar então àquele acordo de falar em reunião, depois de conciliar e chegar a um acordo. Portanto, depois, tal como há na família a necessidade de perceber quais são os valores da família e o que é que significam para toda a família cada um, as empresas, as escolas devem fazer o mesmo, para todos saberem então o que é que estão Lá a falar, está. não é? A pessoa, quando vai procurar um emprego e o empregador, quando vai contratar a empresa, quando vai contratar alguém, se calhar tem que levar em conta isso. Se os valores daquele funcionário, ele pode ser muito bom tecnicamente, mas se os valores não condiz, não tem valores comuns com a empresa, se calhar vai ter problema. Eu Quando não o conheço funcionário. nenhuma empresa que pergunte os valores ao funcionário, mas pode ser eu que estou numa Ah, realidade. já cada vez mais as empresas apostam na inteligência emocional, que é aquela forma das ligações interpessoais, que as empresas são feitas de pessoas. É verdade. E cada vez E as mais, maiores sobretudo, empresas. grandes empresas tecnológicas investem muito e também levam em conta os valores também, levam em conta isso, claramente. Portanto, e é nesse sentido, se uma escola, se não identifica os valores de uma escola, pá, se calhar vou ter chatice. Ou que quem os valores da escola estão lá, mas depois quem está à frente da escola, se calhar não tem os valores As diferentes. chatices estão lá, ninguém sabe é porquê. Porque não pararam para perceber, para analisar os valores e para Exatamente. perceber isso. Portanto, vai nesse sentido. Bom,
A aula de ninguém se entende, depois interpreta de maneira ninguém se entende, até o momento aqui do diálogo é importante, então ter esse conhecimento, esse autoconhecimento também, e colocar na mesa as coisas, perceber onde podemos aqui trabalharmos em conjunto, né? Onde temos um ponto de convergência para trabalharmos nesse aspecto. Isso, voltando mais uma vez aqui para o assunto, que é valores da família, dos pais, da educação dos filhos, é realmente perceber o que temos em comum para exponenciar Exatamente. isso, para exponenciar isso, para haver menos atritos. E depois, é claro, tem que ter a flexibilidade importante, não é? Desde que não esteja a ferir os valores de uma forma muito contundente, muito agressiva. Em vez de E depois, separar, para não. claro, depois aquela questão de nos entendermos, de sentar à mesa, de perceber, e eu acho que isto é essencial em qualquer família. Uma criança até aos 7, a partir dos 7 anos já pode e deve fazer também participar, até em conjunto, a mãe e o filho, o pai e o filho, sentarem-se os dois à mesa e perceber quais são, trazer a brincadeira, a higiene pessoal, a limpeza da casa, os momentos de diversão, a liberdade que se calhar a criança mais ainda vai sentir para poder fazer alguma coisa durante algum tempo, trazer isso tudo para cima da mesa, para depois conversarem sobre isso, definirem quais são os principais, para a família funcionar como deve ser. Isto é essencial. Identificarem os valores da família. Depois, quando estamos a falar aquela questão das consequências, de tudo, das discussões, se calhar já estamos a falar assim do mau comportamento, assim, mas tu estás a, eu compreendo que possas estar chateado, mas um dos nossos valores é o respeito. Tu a falares assim estás a faltar ao respeito. E se a criança sabe do que é que estamos a falar, porque já falámos de valores e o respeito está nos valores da família, ela automaticamente tem essa noção de facto, ups, é completamente diferente do que estarmos a falar de coisas abstratas. A partir dos 7 anos isto já é possível, não é? Mariazinha diz justiça, respeito, família, sinceridade, fé, amor, amizade, segurança, liberdade, etc. Exatamente. Uma lista bem Bom, já interessante. estamos a avançar aqui quase já para uma hora, não vamos Ainda passar temos mesmo. 12 minutos, está bem. Ainda Mas temos até lá tempo para gostava, falar. gostava de saber aqui se está a fazer sentido para vocês que estão aqui a nos Digamos ver. lá, exato. Se de alguma forma trouxe uma luzinha, uma clareza sobre esse assunto, pelo menos aqui, curiosidade para se aprofundar nisso. Sim, porque não é numa live que nós conseguimos estar Exatamente, aqui exatamente. a ajudar-vos. Se fosse uma aula, era completamente diferente, não Era é? mesmo Tínhamos para trazer exercícios aqui a práticos. discussão, foi para trazer Era. mesmo a discussão sobre E os trazer à valores. consciência esta Exatamente. questão. A Inês diz que sim. Já tinham pensado nisto? Já alguma vez tinham feito alguma reflexão sobre os vossos valores? A Alda diz sim, está a fazer muito sentido. Obrigada. Isso, Mariazinha também diz sim, muito. Tentámos perceber até que ponto isto. A Fátima diz que gostei muito mesmo. Obrigada. Ainda não acabámos, Obrigado. Ela que rapidamente. bom. É só para tentar perceber se pronto, se para vocês, de facto, isto Se está a está a fazer parecer uma conversa sentido. de Exato. maluco, não é, ou se isso não faz sentido nenhum também, de acordo com as crenças, cada um é cada um, pode não fazer sentido nenhum, né? Eles estão a dizer só baboseiras. E está tudo bem. E pronto, exatamente. E está tudo Depois, se bem. calhar, também vocês podem perguntar: mas agora com a minha sogra, se ela já tem tanta idade, eu não vou estar aqui a falar com ela de valores, ela não vai. Sim, sim, é provável que Olha, não. Mas podemos falar de uma forma mais informal, não é? Aquela questão de claro. perguntar o que é mais importante para si, para a felicidade das crianças, assim, conversa mais descontraída, não é agora falar assim, olha, diga-me lá quais são os seus valores. Se calhar há muitas pessoas com uma certa idade que já não estão propriamente abertas para esse tipo de conversa. Mas não quer dizer que a gente não possa falar, porque com uma conversa consegue-se perceber. O que é mais importante para ela? Ter sempre a casa limpa, a comida no prato. Então, aquelas pessoas de mais idade, assim, tem que haver sempre comida a mais, quase, que se parece um batalhão, vai lá comer a Porque casa. será, não é? Porque será? Exatamente. Percebermos isso ajuda-nos a adequar aqui as coisas. Olha, e é o que eu disse, quando vamos de encontro à necessidade do outro, o outro acaba por estar mais flexível, mais positivo, mais aberto Exatamente. também está mais receptivo, não é? Olha que engraçado, a Alda aqui está a dizer que está a desenvolver um trabalho de investigação sobre essa temática. Fantástico. Sério? Que É, giro. não é?
Pois gostava de falar, né? Se falarmos assim, pode ser Alda. Vamos falar um bocadinho assim mais de. Ai, peço desculpa, agora a voz falhou. De curiosidade, não há nada, mas pronto. Aqui a Manda-nos Luísa mensagem. diz. Ai, desculpa. Sem dúvida, cobramos às crianças sem explicar. Vou tratar da lista, chegaram com consciência em família e vão ser afixadas no frigorífico. Boa, excelente, é mesmo isso. A Elisa diz, faz sentido definir os valores de família, falaram em evitar castigos, qual é a estratégia para uma criança que quebra um dos valores? Siga-nos na nossa jornada, nós temos a jornada Chega de Gritos, depois posso deixar aqui o link no final, vão ser 3 aulas, dia 7, 8 e 9, às 9h30 da noite, e a terceira aula vamos falar nisso, mas as 3 são muito importantes, Alternativa vai aos ser muito, castigos, sim. vai um conteúdo muito bom. Sabrina diz, ao colocarmos os nossos filhos mais crescidos nessas conversas, dá-lhes mais responsabilidade para respeitar esses valores. Exatamente. Porque é o trazer à consciência, o entender as coisas. Porque quando as crianças e nós, quando não compreendemos uma coisa, é muito mais difícil aceitar, respeitar. Não compreendo, eu não sei o que é que eu tenho de aceitar, o que é que eu tenho que respeitar isso, mas o que é isso? Vamos conversar sobre isto. Inclusivamente, respondendo aqui quem é que estava a falar dos castigos? A Elisa. Uma das coisas que nesta conversa podem falar é logo, ok, se a criança já tem alguma tendência para quebrar alguma coisa destas, sim, olha, e o que é que tu achas que poderia ser a consequência da próxima vez, se houvesse uma vez que tu te esqueças um bocadinho disto e deixá-la ela propor. Também funciona muito melhor do que sermos nós, porque somos nós, somos os maus da fita, aquela questão do castigo, eles não assumem a responsabilidade pelo seu comportamento. Se a Mariazinhas não pode ficar mais tempo, fica guardado, fica gravado, depois pode ver, Mariazinha. Obrigada. Obrigado. Mas já Também já estamos não mesmo vamos a ficar muito terminar. mais também. É verdade. Obrigado. Mas só que complementando, de facto, esta conversa. E já agora, outra coisa que também podemos trazer para aqui é, imaginemos que na conversa com a criança ela fala que para ela um valor é o tempo de qualidade, é conseguir ter mais tempo com os pais, ou é amor, que chegam à conclusão. Podemos também aprofundar para esse lado. Ok, o que é que eu faço que te faz sentir mais amado? O que é que nesse tempo de qualidade, o que é que tu gostavas de fazer? E temos aqui informação riquíssima dos nossos filhos para podermos trabalhar isso, para podermos aumentar a nossa conexão. Isto é aqui um extra ainda para sair para tirar ainda mais conteúdo toda esta conversa. Não é, Evandro? Concordas? É, claramente. Concordo. Nós até temos na comunidade temos um inquérito logo no início, que é o inquérito de satisfação dos filhos para os pais. Tem uma série de perguntas e as crianças respondem sobre os pais. É muito engraçado. E muitas vezes surpreende as respostas. Fica muito... E que muitos pais até não têm coragem para se submeter à avaliação dos Há um filhos. inquérito de avaliação dos filhos. Acham sempre que vai ser muito mau e normalmente são surpreendidos pela positiva. Mas dá para tirar muito material daí, numa conversa, na refeição, na hora do jantar. Dá para perceber muito dessas coisas. E o mau comportamento também são sinais que alguma coisa não está bem. Se calhar, porque os valores da criança também não estão a ser respeitados pelos pais. Então queremos a programar à força, né? A impor lá a programação, tipo vírus. A fazer aqui a analogia. Marlene, que idade é que tem? Já é mais velho, de certeza. Esses tempos de qualidade, infelizmente, o meu filho não quer passá-los com a família, quer estar sempre a jogar, e essa é a maior guerra cá em casa. Marlene, dependendo da idade, aqui há uma certa idade, já temos que ser nós a ir ao encontro deles. Se não o fizermos antes, já temos que ser nós a querer perceber quais são as coisas que eles gostam de fazer, o porquê. 11 anos, começou cedo, mas sim, o meu também, com essa idade já está. Esse questionário, Sónia, faz parte da comunidade. Nós entregamos às mães logo no início, quem entra para a comunidade Super Pais. Aqui esta questão nós percebemos, gostas deste jogo? O que é que fazes? Explica-me. E o que é que vocês fazem nesse jogo? Para às vezes nós não faz sentido nenhum, mas porquê? Mais uma vez, porque não conhecemos. Portanto, se calhar se percebemos o que é que eles gostam tanto nesses jogos e se ao jantar, se contarmos histórias da nossa infância, eles se calhar até já gostam de passar mais tempo connosco. Já não é aquela questão de estarem só lá. Nós temos que os trazer até nós, temos que os cativar, em vez de estarmos sempre como eu fazia. Ai, como é que foi o teu dia? E depois queixavam que ele não falava. Pois, mas eu também não falava. Portanto, aqui
temos que nós fazer coisas para que eles venham. Se nós, não há criança que resista a saber histórias da infância dos pais. E de um professor que eu adorei, de um professor que eu odiei, e porque aconteceu, e tinha um colega que fazia estes disparates todos. Portanto, trazê-los para nós. Uma criança cativada gosta de estar com os pais. Não quer dizer que vá deixar, de repente, deixar dos jogos. Não vai. Mas, se calhar, já há mais equilíbrio, não é? Passar o tempo todo fechado no quarto a jogar. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não. Queria agradecer apenas. Exato. Nós, na comunidade, depois também lá está. Um dos módulos é dedicado também muito aos valores, que também vai ser revisto para ficar melhor ainda. Que isto faz parte, não é porque criámos uma coisa que agora está fixa e que vai ficar para sempre assim, não. Aliás, esta mesma já tem coisas que quando nós tínhamos feito inicialmente estava diferente, portanto agora já acrescentamos coisas novas, por isso é a nossa maneira de estar, é sempre a estudar, sempre à procura daquilo que as nossas mamães mais precisam de ajuda, que às vezes nenhum de nós pode ter passado pela situação, e é perfeitamente possível. Eu nunca tive problemas com os meus filhos de dormir na cama, por exemplo, e uma das mães falou nisso e ok, estou disponível para ir à procura, portanto faz parte. Cláudia diz, Marlene, temos que os cativar e não deixá-los fazer só o que querem, mas não é fácil, exatamente, é mesmo isso. Ninguém disse que é fácil, atenção, isso aqui... Não. Quando resolvemos mudar a nossa forma de atuar, é um processo de mudança como tal, é dolorido, né? Dói, né? Não é confortável. Não Saímos é da zona de conforto. Não é um processo de conforto. Se for conforto, continua como está. Exatamente. Porque é mesmo isso. Bom, até porque o nosso cérebro está preparado para consumir o mínimo de energia possível, para não desgastar. Ora, ele mantendo o hábito e quer ficar lá. Naqueles hábitos, é lá que ele vai ficar. É preciso um esforço, disciplina, vontade. Esta vontade que a Alda faz, vontade de inovar, vontade de fazer diferente, vontade de ser diferente. Porque uma das coisas que as mães mais se queixam é aquela questão, daí a jornada de chega de gritar. Nós notamos quantas mães estão cansadas, e então agora com a quarentena, das crianças que não sabem lidar com elas e estão cansadas. Primeira coisa que nós podemos dizer é, começa em vocês, começa em nós. Quando nós apontamos para outra coisa, olha aqui quantos dedos é que estão a apontar para nós. É o exemplo que nós somos. Nós queremos que os nossos filhos parem de gritar, vamos tomar consciência quantas vezes é que nós gritamos. E não é questão de apontar culpados, é assumir, ok, eu até agora tenho feito isto, eu não quero continuar assim, então eu vou à procura de alguma forma, foi o que eu fiz. Mas eu não quero continuar assim, mas é um processo por disciplina e trabalhar Sim. Eu chego ao ponto de gritar, diz a Marlene. Não há varinhas mágicas, plim, pim, pim, já está, pozinhos, não. É um processo que leva o seu tempo, primeiro para mentalizar, depois consolidar, para entranhar, para ficar. Daí tem esse novo hábito, esse novo comportamento, essa nova maneira de atuar com os filhos, nova maneira de estar com os outros. Leva tempo. Passamos uma vida a fazer assim, para mudar. É mesmo. E a Marlene está aqui a dizer que todos os dias pergunta se pode jogar e sabe que não pode jogar durante a semana. E eu só deixo uma pergunta, por que não? Por que é que ele não pode durante a semana jogar meia hora que seja? Será que isso não iria evitar conflitos? É só pergunta que não sei, atenção. Deixa essa pergunta. Cada um tem o seu sistema de valores e a sua organização. Não é? Claro que sim, mas às vezes nós estamos tão preocupados em que os nossos filhos não façam demais, depois ficamos um bocadinho pelo exagero. Pode não ser o caso, atenção, não quero estar aqui, deixo só para reflexão. Claro. Mesmo isso. Bom, está na nossa hora, esperamos que tenham gostado. Deixem lá os likes, por favor. Exatamente. Eu vou deixar aqui o link para quem não se tenha inscrito ainda na jornada de Chega de Gritar, Chega de Gritos. Vai ser dia 7, 8 e 9, como eu dizia, mas para a semana vamos ter também 2 aulas de aquecimento e no grupo Educação Sem Segredos vamos estar lá a falar. E se não respeitem o horário, Marlene, isso já é outra conversa. Essa aqui já é outra questão. Mas sigam-nos na nossa jornada. Nós vamos ter a jornada, então, muito, muito conteúdo mesmo. Acredito que vai valer a pena. É 100% gratuito, portanto, não têm que pagar nada. A única coisa que têm que dar é tempo. Aquilo que podem perder é chegar ao fim e dizer, pá, isto não valeu para nada, perdi tempo. E pronto, mais do que isso não perdem. Exatamente. Portanto, estão desde já convidados. E obrigada. Então, olha, só que último comentário que surgiu agora aqui, rapidamente. A Elizabeth diz, boa noite. Meu marido dizia-me isso mesmo quando me queixava que eles gritavam o dia todo, ou seja, eu também gritava logo eles também. E ficamos por aqui.
Espero que tenha gostado, que tenha sido útil. Muito obrigado. E até a Boa próxima. noite. Siga-nos. Até para a semana. Para a semana no grupo Educação Sem Segredos. Se ainda não estão, vão lá à procura. Vamos lá estar, está bem? Vai ser lá exclusivo para a jornada. Exatamente. Boa Até logo. noite. Deus.